Existem muitas diferenças entre empresas pequenas e grandes, mas uma das mais notáveis é como concentram seus esforços. Enquanto as grandes se preocupam com o crescimento, valor das ações e funcionários, as pequenas estão concentradas em vender. Porém, o mais curioso é que ambas, apesar de negarem, geralmente não estão preocupadas com o lucro. O lucro é visto em muitas sociedades como sinônimo de ganância e pecado, enquanto deveria representar oportunidades. Uma empresa lucrativa possui dinheiro para premiar os colaboradores, oferecer um plano de carreira mais interessante e investir em novos produtos e serviços, gerando prosperidade para todos. É disso que trata o livro Dobre Seus Lucros, de Bob Pfeiffer. O autor, formado na Universidade de Harvard, atuou como consultor nas maiores empresas dos Estados Unidos e elaborou um plano que pode dobrar os lucros de uma empresa em alguns meses, dependendo do caso. É uma leitura essencial para CEOs, executivos, empreendedores, líderes ou quem almeja alguma dessas posições no futuro. Atingir uma lucratividade alta exige liderança concentrada, firme e justa. A fórmula do lucro é bem simples, basta subtrair das receitas todas as despesas e custos do negócio. Logo, só existem duas formas de aumentar o lucro: ou elevamos as receitas, ou reduzimos as despesas e custos. Na aula de hoje, vamos falar sobre como criar uma cultura e adotar um estilo de gestão que permita essas mudanças. Na aula 2, vamos aprender a reduzir as despesas e custos, e na aula 3, falaremos sobre a elevação de receitas. Nenhuma organização consegue ser lucrativa no longo prazo sem antes definir um objetivo claro, que é a sua missão. Geralmente, as empresas erram ao estabelecer missões genéricas ou com propósitos errados. Uma missão faz sentido quando orienta o negócio no caminho de ser o melhor em seu segmento. Isso transmite uma mensagem importante aos colaboradores, que individualmente eles também são os melhores. Mas o que significa ser o melhor? Basicamente, estar à frente de todos requer três posturas. Primeira, nunca estamos satisfeitos com a média do setor. Nossa meta é sempre dar o melhor, individual e coletivamente. Para conseguir esse patamar, é preciso entender que horas trabalhadas não têm nada a ver com resultados obtidos. Um colaborador pode entregar mais em suas 8 horas de trabalho do que outro que faz hora extra todo dia. Tudo depende da produtividade. Devemos valorizar o esforço, mas premiar os resultados. Ser o melhor significa fazer parte de um grupo de inconformados com o status quo, sempre se perguntando se existe algo que ainda não fizemos. Segunda, meritocracia. Significa recompensar as pessoas pelo desempenho e não apenas pelo tempo de casa. Todos devem ter a oportunidade de chegar ao topo. Criar essas chances deixa diversos líderes numa saia justa, mas é preciso escolher a quem agradar. Numa meritocracia, os medíocres se reclamam e saem. Num sistema baseado na antiguidade, são os bons que se queixam e vão embora. Liderar é escolher a qual grupo agradar. Não adianta, sua equipe só vai acreditar que a empresa leva a sério os lucros e o desempenho quando virem um sistema meritocrático em ação. Terceira, estamos aqui para lucrar e não temos vergonha disso. O lucro é um dos indicadores que determina se somos ou não os melhores, além de alimentar o crescimento das áreas da empresa. É benéfico para todos os envolvidos: acionistas, gestores, colaboradores e clientes. Percebeu? A junção de insatisfação, meritocracia e busca explícita por lucros ajuda a criar uma cultura de crescimento e competitividade. Muitos gestores evitam falar em lucros por acharem que a equipe vai reagir mal à ideia. Mas isso é um mito. Nunca peça desculpas ou se sinta envergonhado por pensar em lucros, pois é só através dele que uma empresa tem condições de viabilizar sua missão no longo prazo, ajudando a realizar o sonho da empresa e dos indivíduos que trabalham nela. Um dos maiores inimigos do lucro são os processos desnecessários. Obviamente, alguns são importantes, mas é preciso avaliar a relação custo-benefício em tê-los ou não. Alguns gastam muito tempo e dinheiro, além de não valer o esforço. Na hora de fazer essa distinção, lembre-se que o processo é um meio e nunca um fim em si mesmo. Por ser mais tangível, é muito fácil ver gestores se apegando a eles só para mostrar serviço. Evite essa tentação. Ao invés de focar apenas em processos, adote uma cultura da eficiência, sempre se preocupando em otimizar o tempo e dinheiro, formalizando apenas as coisas que valem o esforço. A eficiência, ao contrário de um processo, é a verdadeira finalidade de uma empresa, sendo recompensadora. Nunca escreva um recado se você pode apenas falar. Jamais mande um e-mail se pode apenas enviar um recado. Não faça uma reunião se pode apenas mandar um e-mail. E não crie um processo se pode resolver o problema com uma simples reunião. A cultura da eficiência é a melhor forma de mostrar para todos que o seu compromisso com os lucros não é apenas da boca para fora.
Nem todos gostam ou levam jeito para finanças, mas uma das formas mais didáticas de implantar uma cultura centrada nos lucros é dividir os custos em duas categorias básicas. Custos estratégicos são aqueles que geram novos negócios diretamente, ajudando a aumentar os lucros. Alguns investimentos em vendas, marketing e pesquisa e desenvolvimento, por exemplo, têm esse poder de trazer mais dinheiro e elevar os lucros de um negócio. Custos não estratégicos são todos os demais, necessários para a manutenção da empresa, mas que não geram novos negócios ou lucros de forma direta. Aluguéis, material de escritório e computadores são alguns exemplos disso. É sempre importante ter essa distinção clara nos relatórios financeiros para comparar o quanto a empresa tem gastado nos custos estratégicos versus os não estratégicos. Empresas focadas no aumento do lucro questionam os custos o tempo todo, se esforçando para gastar mais que seus concorrentes em custos estratégicos e reduzir o máximo possível nos não estratégicos. Como essa dica simples é aplicada por poucos, representa uma grande oportunidade para os que o fazem. Além do dinheiro, outro ativo importantíssimo é o tempo, que também pode ser dividido entre estratégico e não estratégico. Quando nos envolvemos em tarefas que produzem lucros, como planejamento bem feito, estratégias para aumentar as vendas e melhorias na cultura, estamos usando nosso tempo para trazer mais receitas e lucros para a empresa. Por outro lado, existem tarefas cujo objetivo é apenas manter o negócio funcionando, como atividades administrativas, por exemplo. O tempo estratégico é considerado importante para a alavancagem dos lucros, embora um não estratégico também seja necessário para a manutenção do negócio. A recomendação do autor é fazer o possível para aumentar o tempo dedicado a tarefas estratégicas e eliminar, automatizar ou delegar o máximo possível as tarefas não estratégicas, para que o tempo seja reinvestido em atividades de maior impacto. Os colaboradores esperam que a liderança, acima de tudo, dê o exemplo, e isso pode ser visto através da forma como conduz processos, reuniões, projetos e lida com burocracias. Tempo é dinheiro, e não valorizá-lo pode ser um péssimo sinal para a equipe, tornando a criação de uma cultura voltada para os lucros bem mais difícil. Mas como criar esse senso de urgência de modo que todos percebam seu compromisso com os lucros? Em primeiro lugar, é preciso dar o exemplo. Vamos falar um pouco sobre a lógica da priorização e como ela pode te ajudar a aumentar o impacto de suas tarefas, servindo de modelo para toda a empresa. Talvez você já tenha ouvido falar na matriz de Eisenhower. Ela divide as tarefas usando dois critérios simples: seu grau de importância, medido pelo impacto da ação nos resultados da empresa, e a urgência, que mede as consequências de não fazer aquela tarefa imediatamente. Por exemplo, se temos duas tarefas no dia, ler um livro e entregar um relatório no fim da tarde, deixamos sempre o livro para depois porque o relatório é mais urgente. O problema dessa atitude é que passamos a vida deixando as tarefas importantes de lado e vivendo apenas no modo manutenção, apagando incêndios. Quando a tarefa é importante e urgente ao mesmo tempo, como uma emergência médica, precisamos fazê-la logo, não há escolha. Quando não é importante nem urgente, em geral é alguma distração. É hora de eliminar. As tarefas importantes, porém não urgentes, devemos fazer logo pela manhã. Isso garante que serão feitas. Use o período da tarde para se dedicar a tarefas urgentes, porém não importantes. O prazo curto vai aumentar o seu foco e fazer com que a atividade caiba dentro do tempo disponível. Essa ideia parece contraintuitiva, mas pode ser explicada facilmente pela lei de Parkinson, que diz que o trabalho se expande de modo a preencher todo o tempo disponível para sua realização. Significa que se dermos um prazo muito longo para uma tarefa, o responsável vai usá-lo. Quando apertamos esse prazo, fazendo com que comece e termine o mais rápido possível, o foco aumenta e os resultados geralmente são melhores do que no primeiro caso, fora o ganho de tempo. Apertar prazos cria escassez, que é o segredo da eficiência. Por isso, deixar tarefas não estratégicas para a tarde aumenta a velocidade de execução, além de liberar tempo para a atividade de maior impacto. Quando tornamos o tempo um recurso escasso, as pessoas começam a eliminar tarefas inúteis, contribuindo para a cultura da eficiência. Outro grande obstáculo para a criação de uma cultura voltada para os lucros é a mania que alguns líderes têm de quantificar demais as coisas. Segundo o autor, ninguém deveria perder tempo quantificando um problema cuja solução já conhece. Fazemos isso porque gostamos de nos enganar, nos achando bons planejadores, quando na verdade estamos apenas enrolando. Na maioria das vezes, a solução é simples e o bom feijão com arroz resolve. Precisamos lembrar que estar ocupado é totalmente diferente de ser produtivo. Focar demais na teoria pode nos fazer negligenciar a prática, o que pode custar caro para a empresa. Em muitos casos, já sabemos o que fazer pelo senso comum ou intuição, mas continuamos analisando por medo de agir. Além disso, excesso de informações gera paralisia, e esse é um dos maiores riscos de quantificar demais as coisas.
Mesmo que a empresa resolva terceirizar essa parte, é preciso lembrar que pagar para fazer é melhor do que pagar para saber. Gastar excessivamente com consultorias de planejamento, negligenciando a execução, representa o mesmo tipo de erro. A única diferença é que o que está sendo jogado fora é dinheiro e não tempo. Mas na prática, o efeito é o mesmo. O objetivo de uma empresa sempre deve ser ter lucros e não prevê-los. Em geral, a decisão certa exige mais intuição do que dados. Outra grande oportunidade na criação de uma cultura voltada a lucros é a forma como delegamos as tarefas. O autor deixa claro que decisões estratégicas que afetam os resultados financeiros são responsabilidade do líder. As demais devem ser delegadas. Essa estratégia simples permite que se libere tempo da liderança para tarefas que possuem impacto maior, lembrando que uma boa delegação leva tempo, não sendo um evento único. Jogar uma tarefa no colo de alguém sem ensinar só vai fazer com que ela volte para você no futuro, causando mais problemas ainda. O bom líder consegue, com o menor esforço possível, produzir muitos resultados, quantificando o que é necessário e delegando o suficiente. Logo, por mais que seus ganhos sejam elevados, sempre vale o que custa. Por outro lado, o mau líder aplica muito esforço na produção de poucos resultados, quantificando demais as coisas e delegando tudo, até o que não deveria. Logo, seu salário acaba não compensando, não pelo valor, mas pelo baixo impacto que provoca no crescimento dos lucros da empresa. Vamos terminar nossa primeira aula falando sobre como a satisfação do cliente pode impactar os lucros de uma empresa. Existem diversas formas de se diferenciar no mercado, através do design, desempenho, criando status para o consumidor ou através de um preço competitivo, entre outros. Algumas empresas cometem o erro de maximizar a diferenciação de seus produtos e serviços, oferecendo coisas ao cliente pelas quais ele não está disposto a pagar. Mas se o cliente não paga, a conta vem para a empresa. Ofertas exageradas são piores para todos, pois ignoram a disposição a pagar dos consumidores, gerando aumento de custos internos, o que leva a uma queda na qualidade no médio e longo prazos. Quando um negócio se concentra na maximização dos lucros, cria uma oferta na medida certa, chegando a um meio termo que é o melhor para todos os envolvidos, pois está levando em conta a disposição dos clientes em pagar. Essa estratégia reduz os custos, permitindo uma maior qualidade no médio e longo prazos. É preciso entender que, na maioria das vezes, o cliente não quer muitas alternativas. Por exemplo, os carros geralmente são vendidos com poucas opções de cores e modelos, o que torna a produção mais barata e garante reinvestimento em qualidade e inovações que a maioria quer. Saber equilibrar a satisfação dos clientes com os lucros é uma questão de sobrevivência e bom senso. E aí, o que achou de nossa primeira aula? Hoje, aprendemos a importância de estabelecer uma cultura focada em lucros e seus benefícios para a empresa, colaboradores e clientes. Na próxima aula, vamos aprender estratégias para reduzir despesas e custos desnecessários. Nos vemos na próxima aula. Bons estudos!